Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nosso texto devocional de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 ao 21, que nos diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O texto de hoje ainda fala sobre os desdobramentos da perseguição aos irmãos após a morte de Estevão. E o que acontece nessa passagem é algo fantástico. Quando os irmãos se dispersaram para várias localidades, vemos hoje em destaque os irmãos que foram para Antioquia, sempre com o mesmo propósito de anunciar a palavra, apontando esse sentimento forte no coração dos irmãos, em levar e propagar o evangelho do reino a mais e mais pessoas. O texto enfatiza que alguns desses anunciavam a palavra apenas para os judeus, não mostrando a devida preocupação com a salvação dos gentios. Notamos no capítulo 10 e no início do capítulo 11 que até mesmo o apóstolo Pedro tinha dúvidas naquele momento sobre compartilhar o evangelho do reino com os gentios. Porém, mais uma vez, é possível notar o amor de Deus, que em meio às dúvidas trouxe sua revelação de amor. E Pedro compreendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é muito maravilhoso, irmãos, pois Deus, ele nos aceita exatamente do jeito que somos. E a partir do momento que abrimos o nosso coração para Ele, as nossas vidas são transformadas e passamos a transmitir a luz de Jesus em nós. Outros irmãos, na sequência do texto, tiveram a preocupação em anunciar a palavra também aos gentios, pois não eram apenas meras filosofias ou ensinos lançados ao vento, mas o texto diz que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho tem poder para transformar. O evangelho tem poder para modificar, para alterar as bases e as estruturas da nossa vida. E a manifestação do amor e da palavra de Deus foi tão grandiosa nessa passagem e nessa localidade de Antioquia, que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Não porque aqueles que estavam anunciando eram eloquentes ou eram inteligentes, não, mas porque a mão de Deus estava com eles. O texto deixa isso muito claro, que muitos creram, se converteram, porque a mão do Senhor estava com eles. Depois, com a chegada de Barnabé, muita gente também se uniu ao Senhor. E em Antioquia, no meio de judeus e gentios, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tamanha luz divina que brilhou ali, naquele lugar. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para que a luz de Jesus brilhe em nós. E o nosso testemunho possa ser visto e as pessoas possam glorificar ao nosso Pai Celeste. Não a nós, mas Deus seja glorificado através das nossas boas obras e da luz de Cristo que brilha em nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti mais uma vez. Nesse momento, Pai, agradecemos pelo despertar, por essa manhã maravilhosa, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia sobre a mesa. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado diariamente, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo
e que o Senhor esteja abençoando todos que ouvem essa devocional. Abençoa o nosso dia e dá-nos a tua graça e a tua misericórdia cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim você estará abençoando vidas.